Ok, a aula de hoje, programa 1, módulo 1, no estudo da mediunidade, fundamentação espírita, introdução ao estudo da mediunidade. Nós vamos tratar do roteiro 3, que fala sobre o passe espírita. Dentro dessa aula nós temos alguns objetivos específicos que devem ser cumpridos. É conceituar o passe espírita, prestar esclarecimentos sobre os mecanismos, tipos e os efeitos do passe, e explicar a utilização do passe nas reuniões mediúnicas. Esses são os nossos objetivos específicos para a aula. Como já foi visto nas aulas anteriores, o fluido universal é o elemento primordial de onde tudo promana. É o elemento primitivo do corpo carnal e também do perispírito, os quais corpo carnal e perispírito são simples transformação do fluido cósmico espiritual. A conceituação de passe espírita, ela é dada em diversos autores na codificação por Kardec, também nas obras complementares. André Luiz vem nos dizer inicialmente que é uma emanação controlada da força, que sob a alavanca da vontade e ação da prece atrai as forças divinas em nosso benefício. Matias Peralva nos diz que o socorro através do passe remonta há muito tempo, no sentido de atender o sofrimento do corpo e da alma do homem. Outros conceitos de passe estão trazidos também nas outras obras, que é a ação do esforço de transmitir para outro indivíduo energias magnéticas próprias de um espírito, a fim de socorrer-lhe a carência física ou mental, que decorre dessa falta de energia. São diversos, nós vamos encontrar na literatura espírita uma conceituação muito grande acerca do tema, mas o passe, trocando em miúdos, nada mais é do que uma transfusão de energia, onde, como tudo promana do fluido cósmico universal, essa força parte do passista pelo uso de sua vontade ou também pode ser atraída pelo desejo do paciente. Um exemplo muito claro que nós encontramos é dessa transfusão do desejo do paciente de receber essa transfusão de energia. Ela não se dá nem necessariamente através do passe, mas por um processo de radiação, que é a passagem da mulher hemorroíça, mulher que sofre de hemorragia há mais de 12 anos, e ela tem um desejo muito grande de atrair essas virtudes, essa energia, e Jesus, ela apenas o toca e transmite naturalmente. Esse processo de transmissão de energia é bastante natural, e pela ação da vontade nós começamos então a entender como se dá o mecanismo do passe. Então o mecanismo do passe inicialmente ele baseia-se na transmissão do fluido universal. Essa transmissão do fluido universal, ela vai acontecer a partir de 3 aspectos. A transmissão, necessariamente dita, a ação dessa energia no perispírito e a ação dessa energia funcionando nos centros de força. Os centros de força, como as religiões orientais traduzem por chakras, para nós espíritas nós chamamos de centro de força, eles dividem-se basicamente em 7 centros, que são o coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. Esses centros de força, eles são centros de captação e emissão de energia. As energias desprendidas sobre o paciente, elas são acolhidas, elas são recebidas por esses centros de forças e ele transfere essa energia colocando-a no local correspondente à sua necessidade. Por exemplo, o centro coronário, ele é instalado na região central do cérebro, onde está toda a sede da mente, é o centro que assimila os estímulos do plano superior. A ação do passe vai dar do emissor para o receptor por essa transfusão, partindo-se necessariamente da ação da vontade do emissor. E essa recepção, esse desejo do receptor, do paciente, aquele que recebe o passe,
ela vai estar naturalmente participando de todo esse processo, que é uma interação entre o passista e o paciente. Os centros de forças, então, eles recebendo essa energia, transubstanciam essa energia colocada na sua psicosfera, colocam essa energia transubstanciada na corrente sanguínea e o remédio, enfim, a ação do passe se vai dar sobre a área afetada. Nós vamos encontrar nas obras espíritas uma exemplificação muito clara dessa ação do corpo físico e do perispírito recebendo esses elementos revivificadores. Se nós fizermos uma analogia entre perispírito e corpo físico, inicialmente perispírito nós vamos entender como um dos corpos do espírito, que é formado pelo fluido cósmico universal. E que esse corpo físico ele precisa de fluido vital para animalizar a matéria. Nós temos um quantum de fluido vital. De acordo com os nossos comportamentos, com as enfermidades que nos acometem, esse fluido ele tem uma perda, acontece uma perda de fluido, trazendo enfraquecimento e, por consequência, a enfermidade. O perispírito também é um corpo do espírito, é um dos corpos do espírito. Ele também é formado do fluido cósmico universal. E o perispírito também necessita desse fluido vital que animalize a matéria de que é formado. O que a gente percebe é que tanto o corpo físico quanto o perispírito, ambos são ainda matéria em estados diferenciados. E que as necessidades, tanto de um quanto de outro, elas se fazem presentes durante esse momento da encarnação. Nós malbaratamos o nosso corpo físico e atingimos, através dos pensamentos, das atitudes, o nosso perispírito, que sofre as consequências desses comportamentos que o homem tem. A ação do passe, então, ela vem partindo do desejo do emissor. Como todos nós somos formados desse elemento, o fluido cósmico universal, essa ação parte levando uma partícula do perispírito ou do fluido cósmico universal, restituindo uma molécula malsã por uma molécula sã. Esse processo, ele naturalmente vai modificar a situação do corpo físico, a situação espiritual que o indivíduo vive, de acordo com o seu merecimento, de acordo com o seu mérito e com a sua fé também. Porque muitas vezes nós ficamos refratários a essa ação do fluido cósmico universal, essa ação do passe. Essas energias do passe, que na verdade as energias elas vão nascer de 3 fontes, elas promanam de 3 fontes. Quais sejam? Do próprio passista, que nós chamamos então do fluido magnético, ou seja, do magnetizador. Ela pode ser mista, que é uma ação do mundo espiritual e da energia do magnetizador, ou ela pode ser diretamente do plano espiritual, dos espíritos, sem a interferência do médium. A própria, que acontece que a energia do próprio passista, ela é derramada sobre o perispírito do paciente por ação do desejo e da vontade do passista, sem a necessidade de ação do mundo espiritual. É a sua própria vontade movimentando energias no sentido de modificar aquela situação. Todos nós temos essa capacidade, Kardec vem nos esclarecer isso no livro dos médiuns, na Gênese, que todos nós podemos ser médiuns de cura. Todos nós podemos praticar curas. Isso depende da vontade e do nosso desejo. Então essa ação magnética do próprio passista, ela também pode ser enviada no sentido de que o paciente abrigue esse desejo e de que modifique por essa ação do pensamento e da vontade a sua situação. Ela é mista quando o plano espiritual, percebendo a necessidade e também do paciente tendo esse mérito, essa ação mista dá-se com a junção
das duas energias, a do plano espiritual, que também vem do fluido cósmico universal, e a energia do próprio passista, derramando então sobre o paciente o remédio necessário e o reequilíbrio. Naturalmente nós falamos que isso é uma transfusão. A dos espíritos, quando muitas vezes, em alguns casos, o médium não tem condição de dar o passe naquele momento, está em desequilíbrio, e os espíritos agem diretamente sobre o paciente, anulando, em alguns casos, o passista. O que a gente pode perceber é que esse momento do passe, essa transfusão de energia, essa cura ou essa modificação da situação do paciente, ela se dá em todos os momentos na casa espírita. No momento em que nós estamos assistindo uma palestra, no momento que nós estamos participando de uma atividade dentro da casa espírita, a espiritualidade, percebendo as nossas dificuldades e o momento que nós estamos envolvidos com aquela atividade, propicia essa aproximação dos espíritos. Esse fluido é derramado incessantemente sobre nós. Isso é interessante observar, porque nós, ao longo dos anos, observamos nas casas espíritas que as pessoas têm o hábito de tomar passe pura e simplesmente por tomar, sem uma preocupação, sem analisarem a situação, se realmente estão necessitando. É o que as pessoas chamam comumente de papa-passe. E muitas vezes, em muitos casos, naturalmente, a maioria das vezes, todas as vezes eu tenho certeza, nós já recebemos esse auxílio dos espíritos naturalmente no momento em que estamos participando de forma séria, de forma convicta, com fé, de uma atividade na casa espírita. Nós já estamos recebendo o auxílio dos espíritos. Esse tipo de passe ou essa ação magnética, ela tem outras variantes. Nós percebemos que essa ação do magnetizador, pela atuação do espírito, pela própria irradiação que nós emanamos, essa energia, essa ministração de fluidos que os espíritos derramam sobre o passista, ela imprime ao fluido natural do passista qualidades de que ele carece. Então, os efeitos desse processo eles se dão naturalmente e muito rapidamente observados, em muitos casos, quando nós observamos que nem todos os homens são sensíveis à ação magnética. E entre os que têm maior ou menor receptividade, depende de diversas condições. Umas dizem respeito ao próprio magnetizador, como nós falamos que são os vários tipos de passe, e outras do próprio magnetizado. Eu gosto muito da passagem da mulher que tem o problema do sangramento, né? Porque essa vontade ela que faz a diferença na recepção do passe. E às vezes nós levamos duas pessoas para uma cabine de passe e nem sempre o resultado esperado é o mesmo. Exatamente porque essa ação magnética ela vai funcionar se nós tivermos esse desejo também de receber. Se nos falta essa fé, se nós estamos no estágio em que nós repelimos essa energia, se nos falta a aceitação, nós naturalmente vamos repelir essa energia. Então essas circunstâncias ocasionais, elas podem ser oriundas de diversos fatores. Vai ser o aspecto psicológico de quem está recebendo o passe naquele momento, o aspecto mental, orgânico do próprio passista. Nesse sentido, a gente orienta sempre que quem dá o passe tem por obrigação o cuidado com o corpo físico, nos dias de passe e também nos outros dias, porque é como se nós fôssemos vasos contaminados. Essa energia que sai de nós através do recurso do próprio magnetizador, se sai de um vaso que está contaminado, certamente ela não terá um efeito positivo sobre aquele que recebe. E se também nós recebemos do plano espiritual essa energia, e a nossa situação mental, a nossa situação emocional, a nossa situação orgânica, ela não é apropriada ao transcurso dessa energia, para que nós possamos replicá-la ao paciente, nós também estamos contaminando esse fluido. Nós estamos maculando essa propriedade e, por consequência, dificultando esses efeitos do passe.
Martins Peralva, na obra Estudando a Mediunidade, ele vem dizer que alguns fatores interferem no efeito do passe. E dentre eles, nós temos, dizendo, duas modalidades de passe. Aquela modalidade em que o passe é direto, em que o enfermo está presente, em que o paciente está ali na cabine de passe, ou passe à distância, né, que é o processo de radiação, quando o enfermo, quando esse paciente ele não se encontra, ele está ausente. No tocante à receptividade ou refratariedade das pessoas, nós temos alguns aspectos. No tocante à receptividade, fé, recolhimento, respeito geram receptividade. Ironia, descrença e dureza de coração geram refratariedade, naturalmente, porque nós já estabelecemos uma ação reativa contra esse aspecto. Um outro aspecto que deve ser levado em conta e que ele é fundamental é o aspecto provacional. Nós, em muitos casos, não temos o merecimento, não temos o mérito ainda de receber aquela situação, e a enfermidade, como nos ensina Emmanuel, que não bate em porta errada, ela tem, nesse sentido, um aspecto pedagógico, visto que a enfermidade vem proporcionar àquela pessoa que está sofrendo uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança mental, a fim de que essa pessoa possa analisar o seu comportamento e extrair outros valores da vida. É um processo de reflexão, na verdade, que vem motivar o indivíduo a uma modificação, é naquele momento que ele faz a análise. No que diz respeito ao grande efeito ou benefício do passe, todos nós sabemos que o grande efeito ou benefício é a cura física ou a cura psíquica. Mas como se opera essa cura física ou essa cura psíquica? A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo, então, ele está na razão direta da pureza da substância inoculada. Mas depende também da energia da vontade, como eu já disse antes. Quanto maior a vontade daquele que emite, e também a crença, a fé e o desejo de receber daquele que está recebendo o passe, maior ação tem e maior abundância de fluidos serão derramados sobre o paciente. Ou seja, tanto maior a força de penetração se faz naquele momento. Dentro desse aspecto, do efeito do passe, dessa ação que atinge o indivíduo, nós vamos perceber que 3 fatores são de suma importância. O primeiro deles é a pureza de quem está transmitindo o passe, especialmente, daquele que se preocupa em manter-se puro para a recepção, para a transmissão dessa energia. O segundo é a vontade. Nós temos, com a vontade, o poder de imprimir aos fluidos um caminho. Ou seja, o fluido tem uma propriedade terapêutica, mas é necessário que ele atinja a matéria. Para que ele atinja a matéria, nós utilizamos a vontade, que vai então conduzir esses fluidos. E a intenção. A intenção, necessariamente, ela tem que ser boa. E ela tem que ser desvinculada de qualquer recompensa, de qualquer barganha. Todos nós que nos dedicamos ao trabalho mediúnico, ao passe, sabemos que esse é um serviço de amor, que é um serviço de doação. Então, em que nós temos ali, para a pessoa que está recebendo o passe, uma obrigação moral de não emitir qualquer sentimento de censura, de observação acerca do comportamento ou acerca de como se posta aquela pessoa, mas apenas na intenção de derramar sobre ela, pelas bênçãos da caridade, os fluidos que vão derramar então sobre essa pessoa o bem, o remédio que ela necessita. O que o passista deve cultivar? O passista deve cultivar boa vontade e fé. Ele deve cultivar também o hábito da prece, a confiança na espiritualidade e a mente pura. Porque todo o resultado da nossa contaminação, das nossas quedas, das nossas dificuldades comportamentais, elas se dão em virtude
da invigilância sobre a nossa mente. E a mente impura certamente vai trazer como consequência um corpo impuro, já que nós, com a mente impura, permitimos que os acontecimentos da vida, aqueles que nos colocam numa situação inferior, acometam sobre nós, enfim, trazendo dificuldades gerais e nos levando a cometer equívocos durante a vida. Elevação de sentimentos de amor. Essa preocupação, quando Jesus nos diz vigiai e orai para não cair em tentação, é exatamente essa preocupação que nós temos de estar com a mente elevada para o pensamento. O passe nas reuniões mediúnicas ele também tem o seu aspecto fundamental. Ele é utilizado quando necessário, ou seja, não é a todo momento em que nós vamos dialogar com o espírito que há necessidade ali de utilizar o passe. O passe é utilizado quando esse espírito apresenta uma dificuldade de comportamento, ou apresenta uma rebeldia, ou está em dificuldades morais muito grandes, ou enfim, está deteriorado o seu perispírito, ele ainda traz esses acontecimentos que o levaram a desencarnar, ainda traz impressos ao perispírito, e esse passe, então, ele é utilizado para uma recomposição perispiritual. Então não deve-se, em todo momento, em qualquer diálogo, ministrar o passe, porque a espiritualidade trabalha junto conosco. Então não há essa necessidade direta do passe. Quando o dirigente do grupo mediúnico percebe que se pode aplicar o passe, que ali há uma necessidade que carece dessa ação, ele então tem ali já os seus passistas, os médios de sustentação, que vão aplicar o passe e trabalhar conjuntamente com a espiritualidade na doação desse ectoplasma para a recuperação espiritual ou para acalmar esse espírito que se encontra numa situação de dificuldade. Isto que essas impressões com o mundo espiritual causam um desequilíbrio a muitos espíritos. O passe também nas reuniões mediúnicas ele tem um aspecto fundamental, que é o aspecto de dissipar os fluidos deletérios. Aqueles que envolvem, após esse contato do médium com o espírito, ou do contato do próprio grupo mediúnico, dependendo da reunião mediúnica, com os fluidos derramados, os fluidos deletérios derramados pela espiritualidade menos feliz. Ele é fundamental nos trabalhos de desobsessão. Todos os trabalhos de obsessão, o passe tem essa propriedade de recompor. Jesus utilizava a imposição de mãos. Mãos de amor, mãos de luz. A aula de hoje, programa 1, módulo 1, do estudo da mediunidade, fundamentação espírita, introdução ao estudo da mediunidade. Nós vamos tratar do roteiro 3, que fala sobre o passe espírito, os quais corpo carnal e perispírito são simples transformação do fluido cósmico espiritual. A conceituação de passe espírita, ela é dada em diversos autores na codificação, por Kardec, também nas obras complementares. André Luiz vem nos dizer inicialmente que é uma emanação controlada da força, que sob a alavanca da vontade e ação da prece atrai as forças divinas em nosso benefício espírita. Dentro dessa aula nós temos alguns objetivos específicos que devem ser cumpridos. Conceituar o passe espírita, prestar esclarecimentos sobre os mecanismos, tipos e os efeitos do passe e explicar a utilização do passe nas reuniões mediúnicas. Esses são os nossos objetivos específicos para a aula. Como já foi visto nas aulas anteriores, o fluido universal é o elemento primordial de onde tudo promana. É o elemento primitivo do corpo carnal e também do perispírito. São diversos, nós vamos encontrar na literatura espírita uma conceituação muito grande acerca do tema, mas o passe, trocando em miúdos, nada mais é do que uma transfusão de energia, onde, como tudo promana do fluido cósmico universal, essa força parte
do passista pelo uso de sua vontade ou também pode ser atraída pelo desejo do paciente. Um exemplo muito claro que nós encontramos é dessa transfusão do desejo do paciente. Matias Peralva nos diz que o socorro através do passe remonta há muito tempo, no sentido de atender o sofrimento do corpo e da alma do homem. Outros conceitos de passe estão trazidos também nas outras obras, que é a ação do esforço de transmitir para outro indivíduo energias magnéticas próprias de um espírito, a fim de socorrer-lhe a carência física ou mental que decorre dessa falta de energia.